Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 33. Mateus, capítulo 10, versículo de número 33. Vamos ler o versículo de número 32 e de número 33, amém? Mateus, capítulo 10, versículo de número 32 ao 33, nos diz assim: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Oremos. Senhor amado, Deus bendito e digno de toda a honra, de toda a glória, nós te adoramos porque Tu és bom e não há Deus como Tu. Perdoa, Deus, os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados, perdoa, Deus, as minhas ações, e ser misericordioso para conosco nesta noite, e fala ao nosso coração, Deus, como Tu tens falado neste momento, e ensina-nos a nos voltarmos à Tua presença, Senhor, em humildade, ensina-nos a nos voltarmos à Tua presença em humilhação, Senhor, a devotarmos, Deus, o nosso clamor ao Senhor, devotarmos a nossa oração, Senhor, os nossos ouvidos ao Senhor neste momento. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos, nós te louvamos, nós te adoramos. Amém, Senhor. Amém? Podemos assentar. Versículo 32, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Irmãos, Jesus ele é enfático em dizer que se você nega a Ele, automaticamente e logicamente você também será negado diante de Deus. Infelizmente, no país que a gente vive, no sistema que a gente vive, nós criamos um estilo de culto, onde nós achamos que o estilo do culto está vinculado aos instrumentos que são tocados, aos eventos que acontecem. Mas Jesus nunca disse como deveria se definir um culto nesse sistema. Jesus sempre disse que o centro da adoração seria o Senhor, o Pai dele, Deus Todo-Poderoso. E Jesus também é o centro da nossa adoração. E aí nós nos perguntamos, quando nós ouvimos esse testemunho, a única coisa que vai vir sobre nós será o peso da nossa responsabilidade. O peso da tua responsabilidade como cristão. Porque Deus contará a você cada tempo que você passou aqui, cada minuto, cada segundo, cada instante. E Ele dirá, o que é que você fez com o bom tempo que eu te dei? E se você morresse hoje, agora, nesse estado que você está, seja você uma jovem, seja você um jovem, seja você um adolescente, seja você uma pessoa idosa, o que é que você diria ao Senhor e o que é que você teria para ofertar ao Senhor nessa noite? Se você morresse hoje, o que é que Deus poderia requerer das suas mãos? Quando nós falamos de culto, nós não estamos falando de um evento onde os homens irão se apresentar. Quando nós falamos de culto, nós estamos falando de um lugar onde Deus será adorado. E talvez num culto desse, você, na situação que se encontra, seria impossível de adorar a Deus de coração. Porque você diria, o culto foi muito rápido, só teve 2 hinos. Mas existem países onde as pessoas têm que aproveitar os 30 minutos que ela tem no dia, reunidas em perigo, para ali naquele momento adorar ao Senhor. Bem dizer a Deus. E elas têm que retirar daqueles 30 minutos forças para durante a semana serem surradas, serem caçadas, serem procuradas e terem forças espirituais para dizer, Deus está comigo. Então o que contém num culto, o que faz você se fortalecer num culto, não é a quantidade de hinos que são louvados, nem o tempo que nós manifestamos dentro da igreja, mas é o tempo que você gasta devotando ao Senhor, na adoração. Nós criamos um ambiente de culto que parece que se você for num culto desse, parece que nada aconteceu. Porque nós queremos outra coisa, nós criamos o sistema do culto popstar, do culto superstar, onde tem que ter isso, tem que ter aquilo, porque se não tiver isso ou não tiver aquilo, eu não sentirei a presença de Deus. E sabe o que vai acontecer naquele dia quando o Senhor voltar? Deus irá mostrar para você pessoas que fizeram cultos debaixo de cavernas e adoraram o nome dele. Deus irá mostrar para você pessoas que fizeram cultos em lugares subterrâneos, pessoas que fizeram cultos em subsolos de casas, de cidades, em porões frios, vazios, onde não havia luz, onde não havia som. E Deus vai olhar para você e vai dizer, por que que você não me adorava?
E se você tiver algum outro argumento que seja, porque o ventilador estava muito forte, porque o ar-condicionado não estava quebrado, ou porque a igreja ficava muito longe, ou porque eu estava cansado, essas pessoas vão testemunhar a favor da igreja de hoje, que vocês não fizeram o que deveria ser feito. Quando você abrir a sua boca para dizer a Deus, eu não consigo te adorar hoje, porque Deus vai mostrar alguém para você que pode adorar a Deus em situações piores do que a que você está. Deus vai levantar pessoas e vai dizer, mas eu adorava. Mas quando eu era caçado, quando eu era procurado, quando eu era ferido, eu bendizia. Talvez você vai dizer hoje, eu não consigo adorar a Deus porque eu estou com a garganta ruim. Eu não consigo adorar a Deus porque eu estou cansado do trabalho. Eu não consigo adorar a Deus por N motivos. Eu não consigo buscar a Deus. Então nós entendemos que essas pessoas serão as nossas testemunhas. Negar a Cristo não está somente no fato de alguém colocar uma faca no seu pescoço e dizer a você, nega a Cristo? Então você diz, não nego. Não é isso. Negar a Cristo está no fato de todo dia. Porque se eu colocar uma faca no seu pescoço e dizer a você se você nega a Cristo, ou pôr uma arma na tua cabeça e dizer se você nega a Cristo, é óbvio que muitos aqui vão dizer que não. Porque dizem, a minha morte vai ser rápida, então não vou negar. Mas nós temos o costume de negar a Jesus todo dia. Quando é que eu nego a Jesus? Quando eu não perdoo. Quando é que eu nego a Jesus? Quando eu não me arrependo. Quando é que eu nego a Jesus? Quando eu não me submeto à vontade de Deus. Quando é que eu nego a Jesus? Quando aquilo que era para fazer para o reino, eu deixo de fazer para o reino e vou fazer para mim. Quando é que eu nego a Jesus? Quando eu deveria estar num culto adorando, então eu escolhi estar em outro lugar fazendo outra coisa que não fosse adorando. Como é que eu nego a Jesus? Quando eu estou no meu emprego, e as pessoas então começam a falar mal e falar várias outras coisas. E eu então vou lá e entro no meio da roda e começo a falar as mesmas besteiras. Eu estou negando a Jesus que eu sirvo. Como é que eu nego a Jesus? Quando eu estou andando na rua. Quando eu tenho medo de dizer a alguém que está passando uma certa necessidade, que há um Deus que pode salvar, que pode curar. Eu nego a Jesus. E Jesus disse assim, que aqueles que naquele dia chegarem diante dele, ele vai negá-los diante do Senhor. O que Jesus nos chama é a tomar uma posição de cristãos e dizer, eu sou cristão ou eu não sou cristão? Quando eu chego no meu trabalho, as pessoas olham para mim e veem um cristão, ou as pessoas olham para mim e veem uma pessoa comum? Ou então eu não vou ser cristão no meu emprego, porque senão vão me chamar de doido, vão me chamar de louco. Mas diz a Bíblia assim, que um dia Deus estará e as multidões serão levantadas da terra. Porque a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão e voltarão diante dele. E naquele dia, irmão, ninguém vai querer dizer que era amigo do fulano, que era amigo do ator, que era amigo do Beltrano, que era amigo do cara da boca, que era amigo do cara do futebol. Ninguém vai querer dizer que era amigo do ator, que era amigo da atriz, que era amigo do presidente da república. Ninguém vai querer dizer isso. Porque então verão a glória de Deus. Mas diz a Bíblia assim, então, que aquele que me negar, eu negarei diante do meu Pai. Jesus não vai negar você agora. E você tem que tomar cuidado com isso. Jesus não vai negar você agora diante dos homens. A negação que Cristo nos dá é que diante de toda a humanidade que já passou sobre a terra, dizem que passaram pela terra mais ou menos 100 bilhões de pessoas. Dá mais ou menos 12 vezes a população que existe hoje. 12 a 13 vezes a população que existe hoje no mundo. Então você imagina diante de 12 mundos como o nosso, você ser negado diante de Cristo, simplesmente porque você escolheu os seus amigos, ou achou que os seus amigos eram melhores, ou achou que era melhor ficar quieto, ou achou que era melhor não transparecer que você é cristão. Nós olhamos para essas pessoas e nós nos perguntamos, será que eu sou convertido? Nós olhamos para essas pessoas que quando elas se convertem, então eles dizem assim, se você se converter, você vai perder a sua casa. Se você se converter, você vai perder o seu emprego. Se você se converter, eu vou matar o seu filho. Se você se converter, eu vou arrancar tudo que você tem. Então nós nos perguntamos, eu sou convertido? Será que eu me converti? E o que mostra a minha conversão é justamente o dia a dia, o que eu tenho vivido, o que eu tenho feito. As escolhas que eu faço no meu dia a dia mostram se eu sou convertido ou não. Aquilo que eu escolho assistir, aquilo que eu escolho ver, os lugares que eu escolho ir, as coisas que eu escolho fazer, elas mostram todos os dias se eu sou convertido ou não. E se você não observar os sinais da sua conversão,
Quando você chegar diante de Deus, não haverá como voltar atrás. Porque diante da presença de Deus, todo mundo vai se arrepender. A Bíblia diz assim, que diante dele todo joelho se dobrará, toda língua vai confessar, Jesus Cristo é o Senhor. Agora basta saber qual é a confissão que vai ser uma confissão resultado de uma regeneração espiritual e de uma salvação, e qual vai ser a confissão feita apenas porque está vendo Deus na sua glória. Tem um pregador que ele costuma dizer que naquele dia não haverá ateus, não haverá zombadores, não haverá homens que brincam com Deus. Não haverá homem, você não vai ver naquele dia homens zoando com Deus, homens fazendo vídeos a respeito de Deus, homens brincando com Jesus. Você não vai ver pessoas criando piadas a respeito de quem Deus é, a respeito da santidade de Cristo. Você não vai ver ateus batendo no peito e dizendo que continuam sendo ateus. Naquele dia você só vai ver pessoas atemorizadas diante do grande Deus. E como vai ser terrível saber que lá diante dele você não vai poder fazer mais nada, a não ser julgado por ele. O que Deus está dizendo para você, irmãos, é que volte ao culto que deve ser dado a Deus. Volte ao culto aonde você adentra a igreja e não espera que alguém te leve até o altar do Senhor. Onde você não espera que o louvor te leve até o altar do Senhor. Onde você não espera que as irmãs cantando te levem até o altar do Senhor. Mas Deus não irá dizer, não irá cobrar você naquele dia pelas coisas que os outros fizeram. Deus irá cobrar você por aquilo que você fez. Deus irá dizer a você, cadê a minha adoração? E se você disser, olha, eu não adorei direito, Senhor, porque o culto naquele dia não estava muito quente, fervoroso. Eu gosto de um culto onde o negócio pega fogo. E naquele dia eu não adorei porque não estava do jeito que eu queria. Senhor, naquele dia eu não lhe prestei uma adoração, palavras sinceras, porque não estava da maneira como eu gostaria de estar. Os hinos que tocaram não foram os hinos que eu gostaria que tivessem sido tocados. A palavra não foi a palavra que eu gostaria de ser ministrada. Deus não vai perguntar para você o que aconteceu no dia do culto. Deus vai perguntar a você o que você fez no dia do culto. Deus vai perguntar a você como você adorou no dia do culto. Deus não quer saber como está o culto exterior. Deus quer saber como está o culto interior. Porque essas pessoas serão exaltadas diante de Deus, porque diante da dificuldade, da adversidade, elas escolheram sair de casa, se reunir com outros irmãos e cultuar a Deus. E você acha que alguém corre risco de vida para chegar num lugar e ficar parado olhando para a cara do irmão, para a roupa do irmão, para a roupa que o irmão está vindo? Você sabe por que nós gastamos tempo olhando para a roupa do irmão, para o jeito que o irmão está vestido, o que ele está falando? Porque nós não viemos adorar a Deus. Você sabe por que nós gastamos tempo observando como está o culto, o que está acontecendo à nossa volta? Porque nós não viemos adorar a Deus. Nós viemos fazer parte de uma reunião social. E Deus não gosta de pessoas que fazem parte de reuniões sociais. Deus gosta de pessoas que vêm para adorar ao Senhor. Aquelas pessoas não saem das suas casas correndo risco de vida, chegam em um lugar e ficam olhando para o lado. Elas estão dando a vida delas para adorar a Deus. Deus não está requerendo a sua vida hoje. Ninguém te ameaçou de morte para que você viesse até aqui. Ninguém disse a você que iria matar os seus filhos se te pegassem com uma Bíblia na mão. Ninguém disse que iria matar a sua família ou te tirar da sua casa. Porque se dissessem isso, talvez você não estaria aqui hoje. Talvez ninguém estaria aqui. Mas aquelas pessoas, quando se voltam ao Senhor, elas dizem, tudo realmente é teu, Senhor. A minha casa e os meus filhos. E a esperança delas é a glória. Nós vivemos um tempo em que as pessoas não têm mais esperança na glória, no que virá. Elas vivem o Deus imediatista. O que Deus pode me dar agora? O que Deus pode fazer agora por mim? O que Deus pode fazer agora pelo meu filho, pela minha casa? E elas se esquecem de que Deus não veio trabalhar para agora. Deus veio trabalhar para depois. Jesus não morreu para agora. Jesus morreu para o que virá depois. Paulo disse, nós esperamos em Cristo somente nessa vida. Nós somos os mais miseráveis dos homens. Então o que Deus diz a você nessa noite? Um dia o seu tempo será cobrado. Um dia os seus minutos serão cobrados. Há pessoas morrendo, pedindo. Você sabe o que é pior? Elas estão pedindo para você orar. Estão pedindo para você orar, irmãos.
Elas não estão pedindo seu dinheiro, elas não estão pedindo que você vá na casa delas, elas não estão pedindo que você as visite, elas não estão pedindo que você pegue o seu carro, elas estão pedindo para você orar. E se eu me nego a orar, que tipo de vida cristã eu estou vivendo? Se uma oração que não me custa nada não consegue ser emitida da minha vida para alguém que está padecendo necessidade, que tipo de cristão eu estou sendo? Que tipo de Cristo eu estou adorando? Você vai ouvir um testemunho agora, pedir para os irmãos abaixarem o telão aqui. Você vai ter uma noção do que é, porque quando eles pedem para você orar, eles não estão dizendo dá o nome, o endereço. Ore por eles, o Espírito Santo de Deus vai no endereço que ele tem que ir. Ore pelas pessoas e o Espírito Santo de Deus vai na causa que ele tem que ir. Não precisa você falar endereço, número, telefone. Deus vai agir aonde ele tem que ir. Apenas olhe o país, diga, Senhor, visita a Eritreia, visita a Etiópia, visita o Egito, visita o Afeganistão, o Paquistão, o Turcomenistão, visita, Deus, o Níger. No que a igreja está gastando o tempo dela? De quantas horas você está gastando do seu dia jogadas fora e que um dia vai ser cobrado a você? Quando você vai trabalhar e chega no seu serviço e trabalha durante um mês, você pega a sua folha de pagamento e você olha lá, descontaram 5 horas. E aí você vai dizer, peraí, mas por que descontaram 5 horas? Eu trabalhei, eu quero as minhas 5 horas. E você bate o pé, vai no RH, grita com o chefe, grita com o encarregado. Eu quero as minhas 5 horas de trabalho porque eu trabalhei. E eu não aceito ficar sem essas 5 horas, é ou não é? Se faltar 1 hora, você vai bater o pé e vai falar, eu quero a minha 1 hora de trabalho. Deus irá cobrar cada minuto de você a partir do momento que você se julga cristão. E Deus vai dizer, eu quero essas horas que eu te dei de vida. Eu quero essas horas que eu te dei de paz. Eu quero essas horas que eu dei para você comer, para você se alimentar. Eu quero essas horas que você teve depois que você veio do shopping, depois que você veio de assistir um filme, depois que você se divertiu. Eu quero essas horas, depois da tua diversão, eu quero horas de oração. Assim como nós temos a capacidade de cobrar as pessoas por aquilo que elas não nos dão, que é nosso direito, Deus então irá cobrar o nosso tempo. Sabe por que o tempo é algo muito valioso, irmão? Porque o tempo é a única coisa que você não sabe quanto você tem. Você pode achar que vai vir amanhã para o culto, mas você não pode afirmar isso. Ninguém aqui tem a certeza absoluta do próximo segundo. Você sabe como funciona um ataque cardíaco? Quem já teve ataque cardíaco aqui? A irmã. E ela está aqui, graças a Deus porque ela está aqui. Porque geralmente eu falei assim porque eu achei que não ia ter ninguém. Porque todo mundo que teve, a maioria já foi. Quando uma pessoa tem um ataque cardíaco, é questão de segundos. Segundos para ela morrer. E esses segundos podem ser os segundos cruciais de uma vida que nunca se arrependeu de se arrepender. E se não der tempo. Tempo é a coisa que nós temos mais valiosa que Deus tem nos dado. Talvez você diga, amanhã eu oro, amanhã eu faço, amanhã eu me converto, amanhã eu viro cristão, amanhã eu melhoro, amanhã eu trabalho mais na obra, amanhã eu faço mais isso, amanhã eu me disponho mais. Quem disse para você que o amanhã é seu? Quantas pessoas agora não estão morrendo achando que vão viver amanhã? Quando você chegar na sua casa agora e ligar a televisão, você vai ver, morreu fulano. Caiu um avião, morreu ciclano, beltrano, 30, 200 pessoas. Explodiu uma bomba não sei aonde, bateu um carro não sei aonde. Um ônibus virou. Pessoas estão morrendo a todo instante. E elas pensavam que iam viver até amanhã. E elas não viveram. Então pegue o tempo que você tem e saiba de uma coisa. A conta de água é cobrada, a conta de luz é cobrada. Deus vai cobrar o sol que bateu na tua janela, Deus vai cobrar o ar que você respirou, Deus vai cobrar a comida que você comeu. Não ache que você está comendo de graça. Não ache que você está comendo, bebendo, dormindo, vivendo em paz de graça. Um dia isso será cobrado. Mas é bom saber que quando Ele nos cobrar, nós diremos, eis aqui, Senhor, o meu tempo de oração. Eis aqui, Deus, o meu tempo de leitura da Tua palavra.
Eis aqui, Deus, o meu tempo de oração pelo próximo. Eis aqui, Deus, a moeda que eu tenho a dar para o Senhor. É isso, a minha vida foi essa. A minha vida foi uma vida de oração, uma vida onde eu me preocupava. A minha vida não foi ficar olhando para os cantos, o que fulano ou ciclano está pensando, está fazendo. Porque, irmão, quando alguém entra dentro da igreja e fica julgando o outro, ou usando o tempo para julgar o outro, você está gastando um tempo que não é seu, é um tempo de Deus. Se o tempo fosse seu, seria uma coisa, mas o tempo não é seu. O tempo que você está gastando é um tempo de Deus. É por isso que Deus tem prazer quando você gasta seu tempo com a sua família. Deus tem prazer quando você gasta seu tempo com os seus filhos. Porque a sua família faz parte da vontade de Deus. A sua família faz parte do querer de Deus. E Deus também gosta quando você gasta o seu tempo orando, intercedendo pelo teu irmão, conversando com o teu irmão a respeito de Deus, das coisas que são do Espírito Santo. E tudo que nós temos nos será cobrado. E Jesus diz, aquele que me negar, eu o negarei. Isso significa que quando ele negar, não haverá volta. Ninguém poderá naquele dia se arrepender. Deus, eu me arrependo agora. Não. Ali não é mais momento de arrependimento. Ali é apenas momento de juízo, onde as suas obras serão pesadas. Onde nós saberemos se você realmente foi convertido ou se você era um convencido. E se você era um convencido, então você não será salvo. Mas prove a sua conversão todo dia. Diga, todo dia eu vou provar para ver se eu estou convertido. E quando eu fizer alguma coisa que eu achar que não é digno de um convertido, eu direi, eu tenho que melhorar nisso. Eu tenho que mudar nisso. Eu não posso falar isso. A minha atitude não pode ser essa. Quando você gastar seu tempo 2 horas, assistir um filme, amém, irmão, você assistiu. Diga, agora é o momento de eu orar ao Senhor. Não vá dormir achando que dando o seu tempo a coisas que não vão retornar para você. Porque tudo que você faz, a sua diversão inteira, não vai retornar a você. Mas a oração, cada oração proferida por você, retornará de Deus para você. Vai voltar para você. E vai voltar como tesouro de Deus. Por isso, não gaste o tempo que é de Deus. Paulo disse assim, que a vida que ele vive agora, ele vive no Filho de Deus. Então o tempo que você tem, lembre-se, não é meu tempo, que eu estou fazendo com o tempo que não é meu. Como eu estou gastando um tempo que não me pertence? E o que é que eu vou obter de volta depois desse tempo? Para que Deus nos abençoe, é necessário que nós entendamos isso. Essas pessoas estão gastando o tempo dela com Deus. Elas vão até aquele lugar com medo, mas vão. E ao chegar lá, elas oram. Não há um instrumento, não há uma banda linda tocando, não há um retroprojetor, não há ventiladores. O interesse delas é conhecer a Deus. E quando elas se reúnem, elas abrem um pedaço de papel que elas conseguiram, um pedaço de uma Bíblia que elas conseguiram, dobraram, guardaram no bolso e saboreiam aquela palavra como se fosse a última. Leem aquele versículo como se fosse o último. Comem aquilo ali. E aí então Deus irá nos dizer, o que é que você fez com o seu tempo? O que é que você fez com o que eu te dei? Você não está em paz só para viver em paz. Deus te dá paz para que você ajude o outro na guerra. Amém? Deus te dá tranquilidade para que você guerreie com o outro na guerra. Não para que você fique de papinho de um lado para o outro, batendo papo, gastando seu tempo. Mas o tempo de paz que você tem hoje é o tempo que Deus te dá para ajudar o teu irmão na guerra. Porque quando você entrar em guerra, alguém vai orar por você. Amém? Nós vamos passar um testemunho. E após esse testemunho nós vamos